aí, você, como você acha que seria a arte produzida por uma pessoa que nascesse na Alemanha 2 meses antes do final da Segunda Guerra Mundial? Anselm Kiefer nasceu exatamente 2 meses antes do final da guerra, em 1945, no sótão de um hospital, porque a cidade estava sendo bombardeada naquele momento que ele estava nascendo. Ele cresceu sem brinquedos e seu campo de jogo eram as ruínas. Estudou direito, língua romântica que ele acabou deixando, e foi para as artes. Passou por 3 universidades e em uma delas encontrou seu mentor. Sabe quem? O nosso conhecido Joseph Beuys. E ele produziu uma pintura que não estava sendo muito... Bom, pintura naquele momento já estava down, ninguém queria mais fazer pintura, era uma coisa assim, out. Mas ele começou a fazer pintura, e mais do que isso, naquele momento na Alemanha se incentivava o minimalismo, a abstração, para tentar fugir com a figuração de temas que fossem sensíveis, como aquela história negra tão recente que ninguém falava, que era um tabu tremendo. Então, o que ele fez, o menino? Foi lá, o menino não, já o jovem, começou a fazer o quê? Pintura figurativa. E quando eu conheci o Kiefer, eu nem sabia quem é esse artista, e foi em 2010, eu sei. Eu também fiquei pensando depois como eu podia não conhecê-lo, mas ele me emocionou pacas. Espero que ele também te emocione. Essa obra é enorme, ela tem quase 5 metros por 2,80 de altura, está carregada de pintura, matéria orgânica como cinzas, fios de aço, e tem um dos materiais queridinhos do artista, que é o chumbo, que tem uma relação com a alquimia, já que é o material, o metal base da alquimia, e também o Kiefer dizia que era o único material suficientemente pesado para aguentar o fardo da história. E as roupas? Que falar dessas roupas, né, que dão essa tristeza quando a gente está de frente para elas. E que na verdade tem uma presença física forte, mas que trata do quê? Da ausência dessas pessoas que já não estão. E essa relação tem uma influência direta da obra de um poeta chamado Paul Celan, que na verdade também foi uma vítima do Holocausto, porque ele teve que se autoexilar em Paris, já que ele era judeu. E o Paul Celan, ele trata muito dessa questão da presença-ausência, que através dela ele pretende recuperar a memória dos que já não estão presentes. Então é óbvio que essa obra fala desse holocausto, e como o holocausto foi um assassinato em grande escala, o que a gente precisa? De uma obra de grande formato. As cores remetem a cinzas, né? Já tem também essa cor cinza, destruição. Texturas que são ásperas e que mostram a dureza não só de viver nessa época, mas sim de sobreviver a essa época. E quando a gente fala de cores e texturas, a gente está falando de elementos da linguagem visual que, se a gente aprende a manejar, a gente consegue ler qualquer obra de arte. Quando vocês olham essa obra, vocês não sentem como a passagem do tempo? Isso também é algo que ele busca. Primeiro, ele usa às vezes métodos que fazem essa aceleração, como colocar os materiais em eletrólise, os metais e tal. Mas também, às vezes, ele começa uma obra, quando ele acha que tá ok, ele guarda essa obra para que o tempo ajude ele a chegar ao resultado plástico que ele busca. E agora, tudo isso que eu contei aqui para vocês podem compreender sem ter nenhuma explicação do lado da tela, tá? É algo que você sente por empatia, por ser humano. Agora a gente vai entrar em alguns aspectos que esses sim são mais literários. E isso a gente tem que dar uma estudada sobre esse artista. Por exemplo, os títulos e as palavras que aparecem nos quadros do Kiefer também são reveladores. Aqui a gente vê Lilith no Mar Vermelho. E o Mar Vermelho também está relacionado com outra tragédia, onde as pessoas se afogaram lá naquele Egito, né? Relacionado com toda essa história bíblica. Então também tem essa referência. Além do que, a referência que eu acho mais interessante estudar foi a da Lili. Lili é uma figura, na verdade era uma deusa na Mesopotâmia, lá na Babilônia, e tem um papel bem forte na mitologia judaica. Para vocês terem uma ideia, não teria sido Eva a primeira mulher do Adão, e sim a Lili. Eu não sei se pronuncia assim, tá? Então não desencana esse negócio de pronúncia, gente. Eu não posso falar todas as línguas do mundo.
Então, o que acontece? Deus estava lá, pegou um pedaço de barro e criou um ser, que era macho e fêmea. Ele dividiu pela metade, então daí saiu Adão e saiu a Lili. Quer dizer, eles saíram do mesmo pedaço de barro, ali, um igual ao outro. Não é que daí falaram assim, Deus falou, agora eu vou dar a Adão a Lili em casamento. E ali falou, como assim dá? Se eu nasci do mesmo bairro que ele, eu sou igual a ele, eu não tenho que ser submissa a ninguém, né? Porque na hora que você dá pra alguém é como que tem essa submissão implícita. E ela se rebelou e falou, eu não vou ser mulher de nenhum Adão, nem senhor. E daí o que acontece? Então Deus pegou daí a costela, uma das costelas do Adão e criou a Eva, assim, que é submissa e papapá. Então, gente, se vocês pensarem bem, ele teria sido a primeira feminista da história. Achei muito incrível. E, claro, dizem, inclusive, que no Gênesis ela estaria presente na Bíblia, mas que tiraram ela da história. Por que será? E acontece que mesmo na mitologia judaica, como ela foi esse ser rebelde, ela acaba se convertendo numa figura demoníaca, que daí tem relação com o nosso quadro também, porque ela está relacionada com a morte das crianças, com doenças. Então, claro, a gente vê essas roupas de crianças e tem relação, tudo isso. Tá vendo como é bonito? Tudo é como um círculo que vai, tudo tem referências que vão se complementando. Agora vamos dar mais uma olhadinha em outro quadro que também estava nessa sala desse museu em Berlim. E o quadro é esse. Os Caminhos da Sabedoria Mundial, a Batalha de Hermann. Primeira coisa aqui, traz uma linguagem artística que é muito forte na cultura alemã, que é a xilogravura. O que é a xilogravura? É a gravura à base de madeira. Então você faz uma matriz em madeira, talha, coloca tinta sobre essa matriz, daí faz uma pressão no papel e imprime, aí temos a nossa gravura. Primeiro título, Hermann, que foi um mito alemão que dizem que esse personagem teria liderado as tribos germânicas contra o Império Romano numa batalha numa floresta, daí por isso todo esse entorno, e que ele teria vencido. Então a Germânia não teria sido anexado ao Império Romano graças a ele, e esse mito foi muito utilizado pelos nazistas para justificar a superioridade da raça ariana, então porque eles não foram subjugados sequer pelo grande Império Romano. Então esse título já traz aqui. Depois ele traz compositores, personagens intelectuais do século XVIII e XIX, traz líderes prussianos e líderes também militares nazistas. Para mim é como se tratasse de debater como surge esse nazismo, essa árvore genealógica do nazismo ele traz aqui pra gente. Pode ver que esses personagens têm caras grosseiras, que tem a ver com a técnica da xilogravura, e também parece que eles estão como sendo queimados numa grande fogueira. Essa obra forma parte de uma série de xilogravuras que ele trata desse tema e que ele levou na Bienal de Veneza, onde teve uma polêmica enorme, porque várias pessoas entenderam que ele, na verdade, o que ele estava pretendendo era um renascimento do nazismo. Os aviões também estão super presentes na obra do Kiefer, nesse grande formato, mas também como se fossem aviões de papel que na verdade são de chumbo, mas parecem de papel e estão colocados diretamente nas telas. Ele também tem obras assim. E pensa, se ele tinha como playground aquelas ruínas e o avião tinha sido o grande personagem da Segunda Guerra Mundial, é claro que tinha que estar presente na sua obra, né? E pense que o avião foi super importante, tanto e decisivo na guerra, como posteriormente o nosso turismo de massa nasce depois do final da Segunda Guerra, quando eles pegam essa tecnologia do avião militar e vão levando para a aviação civil. Tanto que não sei se você sabe que os primeiros aviões civis, na verdade, eram aviões militares reconvertidos. Então, tem toda essa questão da tecnologia que ele vai debater nessa obra. A gente vê sobre as asas do avião livros. Tanto o avião como o livro nos remetem à nossa cultura, um artefato que revela a evolução da técnica, e o livro como lugar onde se guarda esse conhecimento. Muitas vezes vocês me perguntam aqui se vocês têm que saber tudo isso para desfrutar da arte. Não, essas citações literárias, mitológicas, implícitas, são um trabalho posterior, depois que você visitou a exposição e aquilo te tocou de tal maneira que você quer saber mais. Mas o objetivo do Kiefer aqui, ele alcança, tenho certeza, quando você está diante da obra dele, ele consegue arranhar teu cérebro, ele usa essa palavra, arranhar teu cérebro, te animar a pensar. Ele diz que ele não quer te dar respostas, ele quer fazer isso, te dar o clique para você pensar sobre aquele tema. E você acha que ele consegue?
Você gostou da obra desse artista? Me conta aqui nos comentários. Porque no próximo nós vamos ver uma mulher que marcou a arte, colocando-se em todas as suas obras, mas nunca sendo ela mesma. Ficou curioso? Já sabe, se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais e hoje eu te deixo aqui das Canárias com um beijo enorme no teu coração.